Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Na aula de hoje estudaremos equações de primeiro grau. Antes, eu preciso que vocês saibam que as equações de primeiro grau, elas são chamadas de sentenças abertas, tá bom? O que seria isso daí? Analise essa equaçãozinha de primeiro grau aqui, ó, x mais 2 igual a 10. Beleza? X mais 2 igual a 10. Pessoal, dá para fazer um julgamento ali, dá para poder julgar essa equação inteira como sendo verdadeira ou falsa? Não dá. Por quê? Porque se x for 8 positivo, tá bom? Se x for 8, vai ficar assim, ó, 8 mais 2 igual a 10. E vamos verificar que, de fato, nessa soma aqui, 10 é igual a 10. Então, estaria em tese correta esta proposição. Porém, se eu falar para vocês que se x for 5, se x assumir o valor de 5, 5 mais 2 vai ser igual a 10? Não, aí vai ser falsa essa proposição. Então, quando eu não consigo ali julgar uma proposição se ela é verdadeira ou falsa, pelo fato da variável x ela poder assumir inúmeros valores, nós temos ali o que chamamos de sentença aberta, é diferente de uma sentença fechada, tá bom? Que é o caso do estudo das proposições. Uma proposição, nós podemos julgar como sendo verdadeiras ou falsas. Existem até os princípios ali fundamentais, princípio do terceiro excluído. Existem 3 princípios ali interessantes no estudo da lógica, do estudo do raciocínio lógico. Mas não vai ser a aula de hoje. A aula de hoje é equação. Então você sabe que esse termo aqui que nós não temos, que nós não sabemos quem é a variável, né? O nome disso aqui é variável, de fato, tá bom? Que ela pode assumir inúmeros valores. Então, quando nós temos uma sentença que possui uma variável em que essa variável pode assumir inúmeros valores, nós falamos que essa sentença é do tipo sentença aberta, tá bom? E é uma característica das equações serem sentenças abertas, ou seja, não se trata de uma proposição na qual eu posso julgar como sendo verdadeira ou falsa. Depende do valor de x, e x pode assumir diversos valores, beleza? E uma outra característica das equações é que essas sentenças abertas, conhecidas como equações, elas vão ali expressar uma relação de igualdade. Então, esse sinal de igual aqui é característico das equações, beleza? Então, vamos citar exemplos de equações. 2x mais 2x mais, deixa eu pegar um exemplo aqui, mais 10, tudo bem? 2x mais 10 é igual a 12. Criei aqui na hora, beleza? 2x mais 10 é igual a 12. Isso é um exemplo de equação, de uma sentença aberta, tudo bem? Um outro exemplo seria a raiz de 5x mais 3. Tudo bem? 5x igual a 7. Igual a 3, não importa. Isso aqui é uma outra característica, beleza? Eu tenho uma variável x aqui, ó, e eu tenho um sinal de igualdade. Tudo bem? Isso é uma equação de primeiro grau. E por que de primeiro grau? Se nós formos analisar o grau polinomial, né? Aqui nesse exemplo, vou reproduzir aqui novamente. X mais 2 igual a 10. Tá bom? Se nós formos analisar, joga esse 10 para o outro lado, tá? Vai ficar x mais 2. Quando você passa um valor, tá bom? Aqui, ó, 10 está positivo. Quando você joga para o outro lado da igualdade, inverte-se a propriedade matemática. Então, aqui será mais uma soma, né? Será positivo, vai passar a vir para cá negativo. Tudo bem? O inverso da soma, a subtração. E vai ficar um zero aqui.
Tá vendo isso aqui? Uma equação polinomial de grau 1, na qual, se eu resolver isso aqui, 2 menos 10, vai dar menos 8. Vai ficar assim, x menos 8 igual a 0. Tudo bem? X menos 8 igual a 0. Aqui nós temos a parte que seria a parte sem variável, né? E aqui a parte com a variável x. Tudo bem? Então vamos lá. Essa variável x, ela tem um grauzinho aqui, ó, 1. Então o grau polinomial dessa equação, dessa expressãozinha aqui, é 1. Quando o grau polinomial for 1, uma equação de primeiro grau. É diferente de x ao quadrado menos 3x mais 4 igual a 0. O grau polinomial de toda a minha expressão, de toda a minha equação, é o maior grau aqui, ó, é o 2. Então, uma equação de grau 2, uma equação de segundo grau. Para o estudo de hoje, nós precisaremos só dessa informação aqui, ó, grau polinomial 1, tá bom? Nosso estudo é equações de primeiro grau. Então, agora que você já sabe algumas, não todas, né, mas algumas características das equações, deixa eu apagar aqui, para vocês visualizarem melhor, das equações de primeiro grau, eu quero que vocês, vamos amarrar bem alguns exemplos de questões, de expressões que parecem serem equações de primeiro grau, mas não são, tá bom? Por exemplo, 3 mais 2 igual a 7. Isso não é uma equação porque não tem a variável x, tudo bem? Ou 5 mais 7, diferente de 13. Isso não é uma equação porque não tem a variável x, não tem um sinal de igualdade, aqui é diferente, tá bom? Então isso aqui não podemos falar que isso daqui são sentenças abertas, pessoal, beleza? Porque não se trata de igualdades e não tem ali uma variável x, tudo bem? Toda vez que você tiver a variável x, aquilo ali é um número. Você precisa ter em mente que aquilo ali se trata de um número. E por que você é importante perder esse medo de ver número e letra, tá? Porque tem certas questões que você não vai conhecer o número, mas a questão vai forçar você a trabalhar com a ideia de equaçãozinha de primeiro grau, apenas com uma variável. Você quer ver um exemplo? Deixa eu mostrar para vocês algumas questões da banca IBAD, tá bom? Então vamos lá. Olha que bacana aqui. Antes de passar por essa, eu vou passar para essa daqui, ó. Olha só. Essa questão aqui é muito boa. Em uma sala de aula, no total 60 estudantes, total de alunos, você tem sempre anotar essas informações, tá bom? Qual é o total de estudantes? Total de alunos. Sempre anota essas informações. Tudo bem? 60. Olha como é que o estudo de equações de primeiro grau vai te ajudar a você fazer essa questão. Vamos lá? Sabe-se que há 14 alunos a mais que alunas. Não falo o número de alunas até agora. Só sei que em relação ao número de alunas, o número de alunos masculinos, tá bom? Homens, meninos, excede em 14. Ultrapassa a diferença entre aluno homem e aluna mulher, é 14, tá? A mais, existe, se você for fazer uma subtração entre os dois números, vai sobrar um 14 aí, tá? Dessa forma, a proporção que representa a quantidade de alunas, mulheres, tá bom? Em relação ao número total de estudantes, corresponde a... Cara, primeiro você vai ter que descobrir quem são esses números. E a única informação que você tem interessante é o total de alunos. E você sabe que entre alunos homens, meninos e alunas mulheres, os homens ultrapassam em 14 em seu número. Então, o que você tem que fazer? Você não sabe qual é o número de meninas. Você vem aqui e define, ó, número de alunos. Vou pôr bem grande aqui, ó, alunas. Tudo bem? Você não sabe quem é.
chama de x, você não sabe quem é. Beleza? Mas agora olha como é que vai ficar interessante. Se o número de alunas é x, o número de alunos deixa eu anotar melhor aqui. O número de alunos vai ser quem? Volta para a questão. Quanto que os homens ali, os meninos, ultrapassam as meninas em número? 14 a mais que a aluna. Então, se eu chamei de x, beleza? X são as alunas, os alunos é x mais os 14. Tudo bem? Beleza? Deu para entender? Só com essas informações aqui eu consigo determinar quem é x. Consigo determinar. Por quê? Porque você sabe que se você somar o número de alunas e alunos, vai dar os 60. Você faz isso na equação de primeiro grau. Alunas mais, vou botar entre parênteses, alunos. Isso vai ser igual a 60. Tudo bem? Pode tirar do parênteses, eu só coloquei para você visualizar melhor. Tá bom? O número de alunos mais alunas vai resultar num total de 60. X mais x, o que acontece? Nesse x aqui, tem um aqui que não está evidenciado. Mais um x. Tá bom? O que você faz? A parte da variável você vai repetir. E você vai somar os números, tudo bem? Um positivo mais um positivo vai dar 2 positivo. E a variável você repete. Tudo bem? 2x mais 14 igual a 60. Vou jogar aqui em cima aqui para você visualizar melhor. E para eu poder escrever melhor. 2x mais 14, qual é a finalidade da equação de primeiro grau? Você deve definir, determinar a variável, seja ela x, y, não importa em quem, não importa se a variável está em função de A, de B, de C, de Z, não importa. O interessante é você determinar a variável. Então, você vai ter que colocar aqui, ó. Para você determinar a variável, você tem que isolá-la. Então, tudo que está atrapalhando aqui desse lado, joga para o outro. Eu vou jogar agora o 14, que está positivo. Olha bem aqui, ó. Está positivo. Quando eu jogo para o outro lado da igualdade, inverte-se a propriedade matemática. Qual é a operação matemática envolvida aqui, o 14 e o 2? Propriedade de soma. Então, vai vir para o outro lado, invertendo a propriedade matemática. Conserva o 60, que o 60 vai permanecer no mesmo local. E o 14, que era positivo, vai passar a vir negativo, porque antes ele somava. O inverso da soma é a subtração. E o inverso da multiplicação é a divisão. Então, você resolve essa subtraçãozinha aqui, ó, 60 menos 14 dá 46. Tudo bem? 2x é igual a 46. Beleza? Agora você vai determinar quem é x. Para isso você vai ter que tirar esse 2 aqui que está atrapalhando e jogar para o outro lado da igualdade. Qual é a relação entre 2x? De produto, ó. É 2 vezes x. Não está evidenciado, mas a relação é de produto. Qual é o inverso do produto? Da multiplicação? Divisão. Então você vai conservar o 46 e vai passar esse 2 que estava multiplicando para o outro lado da igualdade dividindo. Tá? Tudo que você passar para o outro lado da igualdade, a igualdade é uma ponte. Em tudo que você atravessa o outro lado, você inverte a operação matemática envolvida. 46 dividido por 2 vai dar 23, tá bom? X igual a 23. O que você descobriu aqui? Quem é x que nós definimos e você tem que obedecer aquilo que você definiu, tá? Você tem que obedecer aquilo que você definiu. Você não pode sair mudando as coisas. Se você definiu que x é um número de alunas, você acabou de descobrir que o número de alunas é 23, tá bom? O número de alunas é 23. Então, se x aqui, o número de alunas é 23, você sabe que o número de alunos é 23 mais 14.
23 mais 14 dá 37, tá bom? E se você fizer a conta aqui, ó, 37 é o número de alunos, mais 23 vai dar os 60, que é o total da turma. E a questão pergunta o quê? A questão pergunta, cadê? Qual é a proporção que representa o número, né, a quantidade é um número de alunos em relação ao total de estudantes. Quando eu pedir proporção, você vai pegar uma coisa sobre em cima de outra. Então, o número de alunos, a proporção do número de alunos sobre em relação ao total de alunos. 23 sobre 60. Dá para fatorar? Não, porque 23 aqui, ó, é primo, tá bom? Deixa assim mesmo, 23 sobre 60, beleza? Alternativa D, 23 sobre 60, tudo bem? Vamos fazer mais uma questãozinha para você amarrar esse conceito de uma vez por todas, né? Vamos fazer essa daqui, ó. A soma do dobro de um número com o seu consecutivo é igual ao quádruplo desse número somado com 50. Que número é esse? Cara, pode parecer muito difícil, mas é muito fácil quando você domina esse assunto de equações de primeiro grau. Você tem que amarrar bem a sua ideia e não ficar com medo da questão. Tudo bem? Então a gente vai fazer assim, ó, vai começar a definir. Eu não sei quem é um monte de coisa ali. Um monte de informações eu não disponho. Mas vamos lá. A soma do dobro de um número. Beleza. Quem é esse número? Não sei quem é. Então você vai definir. Você vai chamar esse número de x. Tudo bem? X. Beleza? Certinho aí? Certo, né? Esse número vai ser x. Agora começa a ficar fácil. A soma é uma operação elementar da matemática. Do dobro desse número. O dobro de 4 é 8, porque eu multiplico o dobro, né? É 2 vezes um número. Por exemplo, qual é o dobro de 2? É 4, porque o dobro é você multiplicar por 2. O resultado vai ser 4. Tudo bem? O dobro é você multiplicar por 2. Simples, né? Não é tão difícil assim. Beleza? Vamos lá, vamos voltar. Então, o dobro de um número, ó, eu vou pôr 2 aqui, ó, tá? Volta para a questão. A soma do dobro de um número. Já montei essa expressãozinha aqui, ó. Dobro de um número. A soma desse dobro de um número. Então, esse dobro de número aqui, que a questão está falando, eu vou ter que somar a soma do dobro de um número que eu defini como x. Beleza? A soma do dobro de um número com o seu consecutivo. Quem foi o número que eu defini? Aqui no canto, ó. O número que eu defini foi x, tá? Vamos montar uma sequência aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Tá bom? Em relação ao 2, o 1 é o antecessor e o 3 é o sucessor do 2. Então, o 1 é antecessor do 2 e o 3 é sucessor, ele sucede. Beleza? Tudo bem? Essa sequência aqui do 1 até o 4 é uma sequência de números consecutivos, tá bom? 1 e 2. O 2 é um número consecutivo ao 1, tá bom? Isso são números consecutivos. Dá um exemplo de uma sequência de números não consecutivos. 2, 4, 6, 8. São números não consecutivos, porque depois do 2 não vem o 4, vem o 3. Beleza? Então, números consecutivos, essa primeira sequenciazinha aí, ó. Qual é o consecutivo do número 8? É o 9, tudo bem? Dentro dos naturais, dentro dos inteiros, tá bom? Do conjunto dos números inteiros. Então, vamos lá. Então, ele falou assim, ó, a soma do dobro de um número, já fiz, com o seu consecutivo. Quem é o número? X. Você percebeu aqui, ó, que o 1, cadê? Perdão. Que o 1, 2, o 3, o 4, o que eles têm de comum, os números consecutivos?
Os números consecutivos, eles são os antecessores mais 1. Então, por exemplo, vou botar essa mesma escala aqui, ó, A, B, C, D. Tá? A é 1, B é 2, 3 é C, 4 é D. Beleza? Você percebe que o número 1 é A. Quem é 2? É o A mais 1. Quem é o número 2? É o 1 mais 1. Sempre somado 1. Sempre se você somar 1, você vai ter o consecutivo. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, quem é o B aqui, na verdade? B, ele é o A mais 1. Isso é números consecutivos, basta você adicionar 1, tá bom? Então, da mesma forma, a gente vai fazer aqui. Vamos trabalhar esse conceito da mesma forma. Então, olha só. Olha, volta para a questão. A soma do dobro de um número, já sei quem é. O número é x, o dobro de número é 2x, e a soma desse número com o seu consecutivo, quem é o consecutivo de x? X mais 1 é o consecutivo dele. E a questão falou assim, ó, a soma do dobro de um número com o seu consecutivo é igual ao quádruplo, vem de 4, tá bom? Quádruplo desse número. Quem é esse número? X. Então ele falou assim, ó, essa expressãozinha aqui, ó, é igual ao quádruplo desse número, tá bom? Quádruplo desse número somado ao 50. Somado ao 50. Beleza, pessoal? Ficou clara essa informação aí? Parece ser muito difícil, mas não é. Tira esses parênteses aqui, ó, como é que vai ficar simples, ó. 2x mais 1 igual a 4x mais 50. Beleza? Você pode somar isso aqui, ó, 2x mais 1x, 3x. Esse 1 você joga para o outro lado, tá? 4x mais 50, era mais 1, passa para o outro lado como menos 1. Esse 4x eu vou passar para o outro lado, tá bom? 3x é positivo aqui, ó. Vai passar a ser negativo, tudo bem? 4x igual 50 menos 1 dá 49 positivo. 3x menos 4, olha só. Eu tenho um número positivo e um número negativo, porque o 3 ele é positivo, beleza? O que você faz? Você subtrai os números normal, não importa a ordem. Você pode pegar aqui, ó, 4 menos 3, não dá 1. Você subtrai os números sem analisar o sinal. Depois que você fizer isso, 4 menos 3 igual a 1, você vai dar o sinal agora desse 1. Quem é esse 1 aqui? Ele é positivo ou negativo? Você vai analisar aqui, dá o sinal do maior. Quem é o maior? O 4 é o maior, o sinal dele é negativo. Então aqui, ó, vai passar a ser menos 1, tá bom? Então aqui, ó, vai ser menos 1. 3x menos 4x dá menos x. 1 não precisa evidenciar, tá bom? Isso é igual a 49. Professor, o que eu faço agora? X igual a 49? Não. Menos x igual a 49. Você pode multiplicar por menos 1, tá? Não é nem assim que faz. Deixa eu botar aqui, melhorzinho. Você pode multiplicar por menos 1 toda essa expressão. Se você multiplica isso aqui por menos 1, menos com menos do menos 1 dá mais. Então vai ficar x. E aqui é um positivo. Mais com menos do 1 aqui, menos 1, vai dar menos. É a famosa assim, ó, inverter os sinais. Agora sim, x igual a menos 49, tá bom? Nós determinamos quem? X igual a menos 49. O que a questão pediu? Que número é esse? Nós determinamos quem? X. X igual a quem? Menos 49. Alternativa D de novo. Beleza? Vamos fazer mais uma questão? Resolvendo a equação. Todas as três questões são da IBAD. Resolvendo a equação do primeiro grau. 4 vezes y menos 3 menos 4
tá bom? Vezes 2 menos 5y igual a 4. Isso vai ser igual a quanto? Então vamos lá. O que você vai ter que fazer aqui? Deixa eu pôr um print aqui, ó. Só um instante. Só pôr aqui, que eu jogo aqui, fica mais fácil para nós resolvermos. Tá bom? Só um instantinho, deixa eu apagar aqui. Isso. Então vamos lá. Deixa eu escrever aqui, ó. Show de bola. Tá vendo aqui, ó, esse 4x, esse 4y, 4 vezes y menos 3. Você vai ter que multiplicar. 4, fazer uma distributiva. 4 vezes o y, depois 4 vezes o menos 3. 4 vezes y dá 4y. Tá bom? Isso aqui é um 4. 4y. 4 vezes menos 3 dá menos 12. Tudo bem? Depois, você vai pôr assim, ó, menos 4 vezes 2, fazendo distributivo aqui, ó, dá menos 8. Menos 4 vezes menos 5, esse menos com menos vai dar mais. Mais 20y. Tá bom? 4 vezes 5, 20. Aqui menos com menos dá mais, o y é a variável que você repete. Isso é igual a 4. Tá bom? Aqui, ó. Agora você faz o quê? 4, você pode somar isso aqui, ó. Pode fazer essa operaçãozinha aqui, ó. Menos 12 menos 8. Se você tem dois números negativos realizando essa operação, você soma os dois números e vai dar o sinal de negativo. Então, 4y menos 20, tudo bem? Mais 20, y igual a 4, beleza? Esse 4y mais 20y vai dar 24y. Igual, eu vou jogar esse menos 20 para o outro lado da minha igualdade aqui, ó. Se é menos 20, vai passar a ser mais 20. Tudo bem? Isso vai ficar assim, ó. 24y igual a 24. Vem para cá, joga aqui, ó. Calma aí, só um instante. Pronto. Esse 24, eu vou fazer o quê? Eu vou passar para o outro lado. Vou passar para o outro lado aqui, tá? Se estava... Na verdade, eu não vou passar aqui não, calma aí, ó. Eu vou passar para cá, para baixo, porque está multiplicando o y, e eu vou passar a dividir o outro lado. Então, o y eu conservo, esse 24 aqui que está positivo, tá? Está positivo, ele permanece aqui. E esse 24 está multiplicando o y, passa para o outro lado, invertendo a propriedade matemática. Então, vai passar a dividir. 24 dividido por 24 dá 1. Y é igual a 1. Tudo bem? Olha como é que é importante nós sabermos trabalhar ali com equações de primeiro grau. A gente conseguiu fazer um monte de questões bacanas, tá bom? Questões interessantes. Aqui o gabarito é a letra B, beleza? Espero que você tenha entendido essa aulinha de hoje de equações de primeiro grau, analisado algumas características dela, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.